O pKa é um parâmetro muito importante nas ciências farmacêuticas porque ele diz muito sobre a ionização ou não, né, de substâncias químicas em meios com pHs definidos. Eu dividirei essa aula em duas partes. Na primeira, a gente abordará o que é e para que serve. E na próxima aula, nós veremos como fazer os cálculos com o pKa. Então, começando com o que é o pKa, a definição mais simples do mundo, é o menos log de Ka, né, que é o menos log da constante de equilíbrio ácida. Então, vamos pegar o ácido acético aqui para a gente relembrar esse conceito de Ka. Então, se observarmos aqui a equação de ionização do ácido acético, vocês vão perceber então que o ácido acético, um ácido, né, doa um próton para a água, então essa funciona como base, gerando o íon acetato, né, que é a base conjugada do ácido acético, e o íon H3O+, que é o ácido conjugado da água. Se a gente fosse montar a equação da constante de ionização desse ácido, ficaríamos então os produtos sobre os reagentes. Então, o íon acetato vezes o íon hidrônio dividido pela concentração do ácido acético. A água, como está líquida, não entra no cálculo. Sabendo que o Ka dessa reação é de 1,75 vezes 10 a menos 5, para calcular o pKa é simplesmente aplicar o menos log nesse valor, o que chegaríamos então a 4,76. Agora, um detalhe importante é que esse Ka é porque é a constante ácida. Mas através dela, a gente também pode definir para bases. Então, base será definida como Kb. E há uma relação entre pKa e pKb, né? A soma de pKa mais pKb é igual a 14. É da mesma forma que a soma de pH mais pOH tem que dar igual a 14. Né? A fundamentação teórica para esse valor é a mesma. É a constante de autoionização da água. Não vamos entrar em detalhes aqui porque a gente já viu em aulas passadas esse tópico. Então, voltando para o ácido acético, observem que se a reação direta é de protonação da água, então é uma reação onde aqui essa substância se comporta como ácido e a água como base. Se a gente inverter essa reação, teremos o seguinte, que agora a reação é pela tomada de um hidrogênio, não é? Do íon hidrônio pelo íon acetato. Então, observe que o íon acetato aqui está recebendo um hidrogênio do íon H3O+, se transformando no ácido acético. Então, aqui é uma base, enquanto aqui agora vai ser o seu ácido conjugado. Então, se a gente for montar a equação dessa reação, né, a constante de equilíbrio dessa reação, nesse caso aqui, então, teremos uma constante de uma reação básica. Então, Kb. Continua do mesmo jeito. Produtos, nesse caso aqui, só entra como produto o ácido acético, a água está líquida, não entra. E como reagente, nesse caso, a base, né, que é o íon acetato, e o íon H3O+. Tudo bem? Então, sabendo que pKa mais pKb é igual a 14, e a gente já viu que pKa é igual a 4,7, substituindo então na fórmula, temos que 4,7 mais pKb é igual a 14. Portanto, pKb será igual a 9,24. E para que serve o pKa? O pKa tem algumas serventinhas. Uma delas é medir a força de ácidos fracos. Então, quanto menor o pKa do ácido, mais forte ele será. Então, para efeito de comparação, aqui eu trouxe dois ácidos, o ácido acético e o ácido carbônico. Perceba que o pKa do ácido acético é de 4,76, enquanto o pKa do ácido carbônico 6,36. Logo, por comparação, o ácido acético é mais forte do que o ácido carbônico, visto que ele tem menor valor de pKa. Esse mesmo raciocínio poderia ser utilizado para bases. Aí eu utilizaria para tanto o pKb. O pKa também é extremamente útil para calcular as proporções das frações ionizadas e não ionizadas de substâncias ionizáveis em meios com pHs definidos, através da equação de Hanson-Hasselbalch, que é uma equação super famosa, gente, que ela relaciona o pH do meio com o pKa da substância e o logaritmo da concentração da base pela concentração do ácido. Então, nesse caso aqui, eu trouxe como exemplo o ácido acetilsalicílico, que tem pKa igual a 3,5.
Pela aplicação dessa equação, a gente consegue determinar que em pH 2, o percentual da fração ionizada do AS é de 3,06%, enquanto em pH 8 é de 99,99%. A gente abordará como realizar esses cálculos com mais detalhes na próxima aula. Aqui fica só a título de exemplo. O pKa também é útil na escolha do ácido ou base conjugada ideal para compor uma solução tampão eficaz em determinada faixa de pH. Aqui eu trouxe como exemplo o seguinte: você precisa preparar uma solução tampão com pH em torno de 4,8. Qual ácido fraco e sua base conjugada você deve escolher? Então, a regrinha é a seguinte: para que uma solução tampão seja eficaz, o valor do pKa do ácido fraco deve estar próximo ao pH desejado do tampão, idealmente ali variando uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Isso ocorre porque a capacidade tamponante é máxima quando o pH for igual ao pKa. Veremos esses conceitos relacionados a tampão de maneira mais aprofundada em aula subsequente, que também tem disponível aqui no canal. Mas, por enquanto, ficamos com 3 candidatos aqui ao ácido. Seria o ácido acético com pKa 4,76, o fórmico com pKa 3,75 e o lático com pKa 3,86. Então, pela regrinha posta acima, o melhor ácido aqui seria, então, o ácido acético, visto que ele tem o pKa mais próximo possível do pH do tampão desejado. Tudo bem? E aí, como o ácido acético em contato com a água gerará o acetato, então será necessário também utilizar um sal que gere esse acetato no meio para fazer o tampão. Mas volto a insistir, esses detalhes sobre tampão será específico em aula sobre tampão, que também tem aqui no canal. Então, resumindo, temos o seguinte, que pKa é igual a menos log de Ka. E que há uma relação entre pKa e pKb, sabendo que a soma deles dois é igual a 14. E o pKa serve para medir a força de ácidos fracos. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. O contrário também é verdade. Também é importante para calcular as proporções das frações ionizadas e não ionizadas de substâncias químicas em meios com pHs definidos, através do uso da equação de Hanson-Hasselbalch, e também é importante para a escolha do ácido ou base conjugado ideal para compor uma solução tampão. Na próxima aula, então, veremos a relação entre pH, pKa e ionização de ácidos fracos e bases fracas. Mais especificamente, eu ensinarei como calcular as proporções das frações ionizadas e não ionizadas de substâncias ionizáveis em meios com pHs definidos. Em outras palavras, vamos aplicar a equação de Hanson-Hasselbalch de maneira mais detalhada.